Quem explica pra gente é a gastroenterologista e endoscopista, a doutora Emanuele Vilela Belczak. Olá, doutora, bem-vinda ao programa Sempre. Olá, Ana. Você vai explicar já como que é esse tratamento. E temos uma bancada também que a doutora preparou, remédios que não pode, cigarro não pode, álcool não pode. E ela até fez uma caminha linda para falar o posicionamento. É você mesmo que fez, né, doutora? O posicionamento que a pessoa tem que estar para não ocorrer o refluxo à noite. Perfeito, a gente vai passar essas orientações direitinho. Bom, tem o seu quadro aí, fica à vontade, doutora. Explica pra gente por que ocorre o refluxo. Exatamente, eu acho que o interessante inicialmente é entender por quê, né? Então, a gente se alimenta pela boca, o alimento desce pelo esôfago, chega no estômago, onde ali ele se mistura com todo o suco gástrico para começar... Na verdade, começar não, a gente já começa na boca o processo digestivo, mas, enfim, para misturar com o suco gástrico para poder ajudar no processo de digestão. Quando o alimento passa, então, sempre que o alimento está percorrendo pelo esôfago, tem uma onda peristáltica que ajuda a empurrar. No momento que ele passa do esôfago para o estômago, tem um esfíncter que é formado por alguns músculos, estruturas por fora do esôfago que fecham esse esôfago, deixam a luz fechadinha. Para quê? Para quando começar a se misturar, passa porque ele se abre para passar. Depois ele se fecha para evitar que na hora que o estômago está aqui contraindo para poder misturar com todo aquele suco gástrico, evite que o conteúdo gástrico volte para o esôfago. Então, quando volta, é o refluxo. Pode voltar tanto para essas partes mais baixas, quanto voltar até a boca, até a garganta, aquela sensação que às vezes o paciente refere, né? A percepção desse fluxo, mas às vezes volta só para a parte mais inferior, mas esse retorno é o refluxo. Isso é diferente do bebê. O do bebê, na verdade, reflui, mas o bebê está numa fase ainda de amadurecimento. É mais comum, como você falou no início, porque eles passam por um processo de amadurecimento em que isso vai se resolvendo e refluindo cada vez menos. Então, assim, é tão mais frequente no início por causa disso. Não amadureceu ainda, né? Como várias outras coisas, o trato gastrointestinal ainda não está maduro. Mas mesmo adulto, isso pode acontecer de forma fisiológica. Esporadicamente pode voltar, muitas vezes passa desapercebido, eventualmente percebe alguma coisa, mas são sintomas muito esporádicos. Qual a frequência que tem que começar a Na verdade, é o atenção? quanto está te incomodando. A partir do momento que aquilo começar a perceber no seu dia a dia, está atrapalhando o seu dia a dia, está incomodando, está te preocupando, procure um médico. Ele vai saber avaliar direitinho se trata só de uma questão fisiológica, mas quando está te incomodando, já é o primeiro alarme mesmo de que provavelmente é a doença do refluxo mesmo. Ana, quando começou o seu refluxo? Então, faz uns 5 anos. Eu sou muito ansiosa, a gente estava até comentando sobre isso. E eu tinha um chefe mais ansioso ainda, então eu acordava já sabendo que eu ia ter que ir pro estágio e já começava a passar mal. Eu mal tomava café, já começava a passar mal, já me dava um nervoso. E aí eu começou a voltar e eu emagreci muito, porque eu tinha medo de ter que tomar café, porque eu sabia que eu ia passar mal. E aí quando eu tomava café, ele naturalmente voltava e tava comum isso. Aí começou a vir, aí no almoço eu já não podia mais comer feijão, que aí era o feijão que voltava, ou passou um tempo era o arroz. E hoje em dia, o leite, de vez em quando, ele tem retornado ainda quando eu tomo café. E aí eu comecei a fazer pilates, principalmente, que é o que vai me tranquilizando bastante. E já fiz até... Melhorou? Melhorou bastante. A parte de alimentação também, é uma dieta mais balanceada. Mas você ainda sofre? Ainda sofre. Doutora, alimentos que podem provocar o refluxo e... tratamento, ela falou, o psicológico, ele influi diretamente. O estresse, ele já tem estudos mostrando que ele aumenta a quantidade de produção de ácido no estômago. Então, aumentando a quantidade de produção de ácido, naturalmente também aumenta o seu risco de ter refluxo. Ele está, sim, relacionado com refluxo, mas eu até comentei com ela anteriormente que existem muitas doenças também Lembra que eu falei até da síndrome do intestino irritável aqui? Sim. Então, da mesma forma que o nosso lado emocional, a gente tem doenças funcionais do intestino, a gente também pode ter problemas funcionais no esôfago, no estômago. Então, quando tem muito essa questão da ansiedade, do estresse ligado, a gente faz algumas investigações para ver se será que está tudo relacionado com o momento em que o ácido volta, causando aquele sintoma? Ou será que tem momentos que nem tem ácido refluindo, nem é o refluxo em si que está acontecendo, mas o paciente tem os desconfortos, sintomas bastante parecidos. Então,
Tem as duas questões. Tanto pode ser Então, tudo do refluxo e o estresse está investigar. ajudando, quanto uma... Exatamente, tem que daí investigar direitinho para ver se é tudo refluxo mesmo. Alimentos. Tem alimentos? Acho que a gente já vai falar de vou alimentos. falar, eu vou então a falar. gente vai passar pra frente. Ela falou que o exercício físico tá ajudando. É que ela comentou, né, a questão do pilates, eu acho, toda a questão de quando a gente... É difícil muita gente falar assim, não fique estressado, quando tem esse peso do estresse importante, né? Ninguém fica por opção estressado. Então, a questão de ter bons sonos, fazer atividade, ter uma boa noite de sono, fazer atividade física, procurar momentos de prazer, boa alimentação. Então, é todo um conjunto que ajuda, sim, especialmente nesses pacientes que têm essa questão do lado emocional muito forte nos sintomas. Eu não sei se é uma percepção errada, mas eu vejo muita gente mais velha com refluxo. Eu não vejo muito jovem com refluxo. Qualquer idade pode ter, mas é sim mais comum. É mais comum no sexo feminino. Com o decorrer dos anos é mais comum a pessoa ter o refluxo também. É mais comum em pacientes obesos, gestantes, daí até pela própria pressão abdominal mesmo. Tem a questão genética, mas com o decorrer aumenta a prevalência com o passar dos anos, sim. E a obesidade, o que influencia? A obesidade, o principal é a questão da própria pressão, né? O aumento da pressão abdominal. Até usar roupa apertada. Usar roupa muito apertada, também você está aumentando a pressão abdominal e aumentando o risco de refluir o conteúdo do estômago para cima, né? Então, pela própria perder peso ajuda bastante. A gente também vai falar disso lá, mas ajuda bastante. Principalmente se está em sobrepeso, obesidade, ajuda. A pessoa chega a vomitar? Você vomitava? Com certeza. É? Muito. Várias vezes, infelizmente. E aí era o que eu até comentei. Por medo de ter que voltar e vomitar, às vezes eu não comia. E aí tipo, gerou quantos mais quilos você problemas. emagreceu? Mais de 6, tranquilo. Você é bem magrinha, né? Eu tava pior. Ainda tem medo? Tem. É porque Mas fica a no gente psicológico. trata, Como que é? Existe tratamento para o refluxo ou a prevenção? Não, existe. Na verdade, assim, a gente tem que tomar algumas medidas comportamentais para tentar evitar situações em que se reflui. E a gente tem um tratamento medicamentoso que normalmente a gente faz pelo período da fase aguda, mas alguns pacientes precisam usar cronicamente, que são medicamentos que são voltados para diminuir a produção de ácido do estômago. A gente até falou aqui. Isso, exatamente. Do são os mesmos. pantoprazol. Omeprazol, pantoprazol, lansoprazol, toda essa linha dos Zol. IBPs. Do Zol. Entendi. Mesmo. Então isso na fase aguda. E depois vai ter que ser com alimentação. Com alimentação. Aí tem que ser avaliado caso a caso, né? Assim, muitas pessoas, só de mudar os hábitos de vida, conseguem sim parar de tomar medicação e ficar bem e esporadicamente ter algum sintoma. E daí, quando tem um sintoma, toma alguma medicação. Alguns pacientes, se para a medicação, tem que voltar. Esses pacientes têm que ser avaliados se eles vão continuar tomando a medicação, eventualmente ser submetido à cirurgia. Então, cirurgia. Tem gente que passa por cirurgia para melhorar ou para acabar com o refluxo? A cirurgia é quando se pega essa parte do estômago, o fundo do estômago, envolve o final do esôfago. Isso faz uma pressão, vai fazer uma pressão para poder substituir um pouco aquela pressão que está faltando no esfíncter inferior. Então tem sim, isso é uma opção, né? Claro que tem que ser muito avaliado. Mas é a última opção, essa? Na verdade, tem várias indicações, é muito avaliado caso a caso. Uma coisa interessante da cirurgia é que antes, assim, às vezes as pessoas acreditam, eu não melhoro com remédio de jeito nenhum, então eu vou para a cirurgia. Mas os pacientes que mais se beneficiam da cirurgia são os pacientes que melhoram com a medicação. Então aqueles pacientes que melhoram com a medicação, mas eventualmente precisam ficar usando a longo prazo, são jovens ainda, vêm que vão ter que usar uma vida toda. Então assim, tem muita coisa para pesar, para indicar a cirurgia, mas é uma opção. Certo. É uma opção. Vou pedir pra gente ir pra bancada. Ana, eu já volto aqui com a doutora e... Nossa, isso aqui é um bacon. Gente do céu. Isso aqui não pode de jeito nenhum. Isso é. Feijoada com isso aqui. Olha o detalhe. Você caprichou, hein, doutora? Isso tá aí representando as comidas Você gordurosas. quer começar na comida? Pode ser? Daqui pra cá. Então, pode ser, vamos pode ser. lá. Então, né, a gente vai falar de algumas mudanças de hábitos, mas vamos começar com essa questão alimentar, que é uma questão que o paciente sempre já se preocupa, né? A questão, dependendo do que eu como, é pior, enfim. Aqui são os mais clássicos. Uma coisa muito importante disso é ter a consciência de que é muito relacionado com o seu sintoma. Se eu falo aqui, por exemplo, que a comida gordurosa, fritura, comida muito gordurosa, que está representada pelo bacon aqui, que é mais comum causar refluxo, mas você não sente nada com refluxo, então tem que ter grande
preocupação. você... Pra ok. você não. Esses são os clássicos. Mas O então, tomate? tomate e derivados, molho de tomate. Amo molho de tomate, mas não Pois sinto refluxo, é. então eu posso continuar. Então pode, Posso. exatamente. Tem que relacionar com sintoma mesmo. Então, tomar hortelã também não é comum as pessoas saberem. Cítricos, que estão aqui representados pela laranja. Suco de laranja, às não. vezes eu sinto. É. Eu não sei porque é o cítrico. É então. como o próprio, na verdade, ele deixa mais ácido que tá lá, porque ele mesmo é ácido, né? O próprio suco de laranja já é Sei. bastante ácido, então que volta mais ácido, incomoda mais. Cebola. Cebola, alho, então às vezes as pessoas comem também comida muito temperada, falam assim, mas eu como tudo muito saudável, muito tranquilo, mas se colocar excesso de alho, cebola, também. Pimenta. Pimenta também é um dos relacionados. Tem que tomar cuidado também, porque às vezes é muito comum as pacientes chegam assim, ai, doutora, mas eu como pepino, começa a falar coisas assim, às vezes nada bem se sente. Se sente, então tome cuidado. Então realmente tem que ser avaliado. Você tem que sempre prestar relacionado atenção, com... Exatamente. Então. Chocolate. Chocolate. Tão indefesa, a gente gosta tanto do chocolate. Por quê, né? Porque o chocolate, mas chocolate também. E até os 70%, tudo? Tudo, o chocolate também. Como eu falei, né? Não vamos Tá, condenar pra um o pode chocolate. ser, pra outro. Exatamente. Vale a pena pra te alertar, entendeu? Realmente, agora eu vou começar a observar. Quando eu tô tendo refluxo, o que eu tô comendo? Então, tá comendo chocolate, tem grandes chances de ser o chocolate. Refrigerante. Bebidas gaseificadas como um todo. Até água com gás? O gás em si, o gás está aumentando a pressão ali e aumentando as chances de refluir. Então, bebidas gaseificadas, refrigerante estão pior ainda, né, do que... Porque é mais químico, né? Bebidas alcoólicas. Bebidas alcoólicas. Sim, também. Qualquer bebida alcoólica. Qualquer bebida alcoólica. Vinho, cerveja, qualquer bebida caipirinha. alcoólica. A cerveja ainda tem a questão que vem o gás junto, né? Então são os dois componentes, o álcool e a bebida gaseificada. Então eu tomo uma caipirinha. Mas, né, sempre aquela questão, né? Observar o que sente, talvez consumindo com moderação, consiga também, né? Cigarro. O cigarro, a gente sabe dos danos e tudo, mas assim, se a gente pensar, não é uma coisa que você ingere, né? Se bem que você ingere a fumaça, né? Não, mas é pela própria mecanismo do esfíncter inferior mesmo, entendeu? Os componentes do cigarro aumentam a chance de refluxo ainda no mecanismo do esfíncter. Então, ele realmente piora. É muito comum o paciente parar o refluxo. Uma coisa que também a gente não tem aqui, eu acho, que é o cafezinho, que vem muitas vezes acompanhado, Nossa, não é? Eu não fumo, mas de cafezinho eu gosto. Então, mas o cafezinho também é um clássico. O cafezinho, assim... Chá também? Depende do chá. Chá preto, chá mate, chá com muita cafeína também é complicado, porque a cafeína é um problema. Remédios, a gente tem muita gente da terceira idade que adora muito, quer dizer, que precisa, mas muitas vezes também gosta de tomar um remedinho, por conta, né? Por conta, isso não é legal médico. nunca, Mas as medicações estão mais aqui no sentido de realmente um alerta que vale a pena, quando for no médico, falar direitinho quais as medicações que estão usando, porque tem algumas medicações que agem nessa questão também do esfíncter, que vai ajudar alguns antihipertensivos, alguns antidepressivos, algumas medicações para asma, enfim, é sempre bom levar para o médico e falar assim, olha, eu estou tomando essas medicações, eventualmente pode ser avaliado de suspender algum ou de trocar uma classe, enfim, é bom mostrar as medicações que está em uso. Balança! Vamos mostrar essa balança. A gente já falou um pouquinho, mas pode falar. Exatamente, que o sobrepeso e a obesidade também estão relacionados. Então, se você tiver com sobrepeso ou obesidade, vale a pena investir em perder peso. E como eu falei, estou falando sempre, gente, estou mostrando tudo isso, mas eventualmente o paciente só de perder peso consegue continuar comendo as outras coisinhas, comendo seu molho de tomate, tomando cafezinho, então tudo balanceado, mas é sim isso. Isso aqui é o quê? Isso é um calçozinho, que isso é uma... Ela fez a doutora Emanuele Belkzak. Olha, você fez mesmo Vamos lá, essa caminha? não, deixa eu te explicar. Isso aqui é da filha de uma amiga muito querida, Marina, Tia Manu tá agradecendo a caminha emprestada. Daí ela me deu com um colchãozinho, aquela coisa que ela brinca sempre. Daí eu peguei e fiz, eu adoro essas coisas de artesanato, né? Por hobby. Daí eu peguei e fiz em casa, eu tinha uns retalhos de tecido e fiz. Ai, que bonitinho. Pelo Como seu programa. que a pessoa tem que dormir, então? Então, o que acontece? Então, uma coisa em relação a essa questão de dormir é evitar dormir nas 2 horas depois que come. Às vezes à noite é difícil, né? Às vezes chega em casa tarde, cansado, come e já vai dormir. Mas o ideal seria dar um intervalo de pelo menos 2 horas para dormir. Então isso já é uma coisa. E outra coisa simples também, que essas 2 medidas de evitar dormir e essa que eu vou falar agora, ajuda especialmente aqueles pacientes que têm sintomas à noite. Então às vezes o paciente janta, vai para a cama, tem dificuldade de dormir porque fica aquela queimação. Enfim, esses pacientes vão se beneficiar muito. Então a gente procura, isso aqui é o cálcio, então no tamanho real, que a gente procura um
calço de 15 a 20 centímetros. Mas aqui seria pra gente simbolizar o que vai fazer. Vai colocar no pé, do lado da cabeceira, nos 2 pés, pra dar essa inclinação. Tá vendo? Acho que talvez a gente colocando de lado assim... Não, dá pra ver. Tá dá dando pra ver. Ótimo. Ó, a inclinação é o calço que você vai Com colocar. o calçozinho, exatamente. Aqui tá Isso ajuda a melhorar mesmo? Ajuda pela própria gravidade, porque qual é um problema? Quando a gente deita, então tá lá com o estômago cheio, muitas vezes, né? Deita, então começa a voltar, porque a gente não tem mais o efeito da gravidade, né? Que é quando a gente tá em pé, a gente tem. Então colocar esse calçozinho ajuda bastante, uma medida simples, né? Que muitas vezes gente, vamos tentar então. Qualquer dúvida, fale os seus contatos que você quer divulgar aqui. Tem o Instagram, que a gente vai colocar aí na tela. Isso. É doutora Emanuele. Na verdade é só @Emanuele Vilela Belkzak, né? Melhor ver como tá escrito, porque não é muito fotografa aí. Doutora Emanuele Vilela Belkzak. E o site, tem o site também, que é especialidadesmedicas.med.br. Especialidadesmedicas.med.br. Muito obrigada, doutora Emanuele. Um prazer. Uma delícia. Eu queria comer esse chocolatinho. Vou agradecer a Ana. Muito obrigada por ter trazido a sua experiência, que é muito importante, né? Com ter a certeza. pessoa aqui.